Olá, seja bem-vindo ao Médico Líder Podcast. Aqui é um espaço para nós falarmos com médicos um pouquinho sobre a vida pessoal, profissional, carreira, e nós vamos juntar a gestão e a medicina, levando insights valiosos para vocês. Seja bem-vindo ao Médico Líder Podcast. Hoje eu estou aqui com a doutora Bruna Fernandes, minha xará. Kátia Fernandes e Bruna Fernandes. Legal. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer, Kátia. Obrigada aí pelo convite. Obrigada a você. Eu estou muito feliz de você estar aqui hoje. Primeiro porque a gente está trabalhando juntas, né, doutora? Então agora eu vou te conhecer um pouquinho melhor, não só na parte da gestão, né? Conhecer um pouco que não aparece tanto, né? A parte que a gente não fala tanto, que é sobre a doutora. Então vou começar com a perguntinha que a gente sempre faz. Hoje, quem que é a doutora Bruna? Atuação? Quem que é a doutora Bruna? Eu sou psiquiatra, né? Eu moro aqui em São José dos Campos há 6 anos. Eu fiz a minha formação em São Paulo, no Hospital do Servidor Público. Uma formação que, inclusive, eu me sinto muito orgulhosa. Eu acho que foi, assim, um diferencial na minha carreira, na minha vida, muito importante. E ter vindo para São José dos Campos também foi um momento muito importante da minha vida. Eu me sinto muito feliz aqui, muito realizada. E além de me sentir muito realizada na minha profissão, na profissão que eu sempre quis, escolhi e não me frustrei em nenhum momento, porque eu gosto bastante. Legal. Eu sou mãe de 2 meninas, não são mais bebês, que têm 3 e 4 anos, mas então já, né, passei aí pela maternidade, foi um momento de pausa da minha carreira, querendo ou não, a gente tem que pausar um pouquinho, pelo menos, né? E hoje em dia, divido a minha vida entre consultório, cuidar da casa, né, das coisas que todo mundo sabe como é que é, e ser mãe, exatamente. Que legal. E doutora, uma curiosidade que sempre pergunto, né, por que você escolheu a medicina? Conta pra gente um pouquinho da sua história antes da psiquiatria. Na verdade, minha mãe é dentista. Ela se formou já mais velha. Eu já era nascida, inclusive, quando ela fez a faculdade. Depois ela se formou, eu tinha 9 anos. E então já era da área da saúde, né? A minha mãe, mas não tinha na família mais ninguém da área da saúde. E na minha cidade, eu sou de uma cidade muito pequena, no interior de Minas. Minha cidade, para você ter uma ideia, tem 15 mil habitantes, então é bem pequeno mesmo. Que cidade que é? Chama Monte Belo. Eu não conheço Monte Belo. Não. Bem pequenininha mesmo. Nossa, muito pequena. Você ficou lá até quando? Eu fiquei até 17 anos. E aí, lá a gente, por ser uma cidade muito pequena e por não ter ninguém quase, né, da área da saúde na família, a primeira era minha mãe, a gente dava um valor, né, não que não tenha que dar, mas era um sonho ser da área da saúde, tinha essa questão até familiar. Que legal. A sua mãe atuava na cidade? Ela atuava. Minha mãe é pedagoga e quando eu tinha 9 anos, ela se formou como dentista e aí ela trabalhava na prefeitura. Legal. Ela trabalhava só com trabalhava porque ela aposentou, mas trabalhava só com criança para educação mesmo de saúde bucal. Só. E aí nessa época eu decidi, né, na época que tinha que decidir, aos 17 anos, que eu ia fazer enfermagem. Pensando nessa questão da área da saúde e tal, e pensando que eu queria rápido, e medicina eu falei, bom, acho que talvez vai demorar mais, eu vou ter que ir para mais longe, e acabei prestando uma faculdade perto da minha cidade, passei, e os meus pais são separados, mas eu convivo com meu padrasto desde que eu tenho 5 anos, e aí nessa época o meu padrasto falou, não, se você quiser fazer medicina, você não precisa ser rápido, você não precisa ir agora, a gente te dá um tempo, eu te ajudo nesse momento e pode fazer cursinho, tenha o seu tempo. E aí eu falei, bom, que legal. vamos lá.
E aí Às vezes a gente precisa disso quando a gente é jovem, né? Exatamente. Porque a gente acha que tem que ser, resolver já ali a carreira, né? Que legal. E como, né, meu pai era ausente e eu não via muita possibilidade da medicina, porque eu pensava, nossa, eu vou ter que fazer uma faculdade federal, vou demorar muitos anos para passar, talvez eu não me preparei o suficiente, então eu vi uma impossibilidade. E quando ele me deu essa possibilidade, eu agarrei. E aí passaram-se, eu fiz cursinho 6 meses, e aí eu passei na faculdade. Olha, nem foi Então tanto. foi bem rápido, é. Você passou rápido. E aí você passou para a faculdade numa cidade próxima? Não, eu passei para a faculdade em Juiz de Fora, comecei minha faculdade lá, só que era uma cidade muito longe, uma faculdade ainda que estava nova, a gente tinha algumas dúvidas e eu acabei transferindo a minha faculdade para Itajubá. Então eu fiz 4 anos e meio em Itajubá, fui a 39ª turma, foi muito legal meu período de faculdade. Que legal. Você já começou com uma história de superação, né? Sim. Que demais. Diferente, sim, né? Então valorizou cada... E com um apoio muito, né? Eu sou muito grata ao meu padrasto, que inclusive é muito presente na minha vida até hoje. Olha que e demais. Ele deu esse empurrão, né? Exatamente, porque às vezes você também não tinha pensado nessa possibilidade, porque realmente você não tinha essa condição, né? E aí ele te motivou. E com certeza você valorizou muito. E na sua faculdade, na sua trajetória, você tinha isso como, querendo ou não, um incentivo, né? Sim, sim. Nossa, que legal. Aí você fez a faculdade de Itajubá. Fiz, me formei em 2011. E todos vocês passam por aquela fase de qual especialidade que eu vou seguir, né? Sim. Mas é curioso que na faculdade eu já queria psiquiatria. É mesmo? Eu pensava em psiquiatria ou geriatria. Sempre quis algo na área clínica. Cirurgia, apesar... Eu não sou daquelas pessoas que entram numa cirurgia e passa mal, não tenho essa aversão. Mas eu não queria atuar, eu via as cirurgias, eu participava durante a faculdade e não era o que eu queria. Eu sabia disso. E é engraçado que às vezes eu converso com outros médicos aqui, é ao contrário, né? Já tinha certeza que era cirurgião que eu queria ser, assim, esquece a parte clínica. Sim. Então é muito legal, porque isso é pessoal, né? Nossa, e tem espaço para todos, que bom, né? Sim. E aí eu já queria, ou geriatria, e aí eu passei pela geriatria, eu não foi o que eu imaginava, o que eu, enfim. Sim, sim. E aí eu falei, nossa, acho que é psiquiatria mesmo. E a psiquiatria na minha faculdade, a gente tem até uma carga horária bem extensa. Então eu pude ver mesmo, assim, e falar, nossa, acho que é o que eu tô buscando, é o que eu gosto mesmo. Isso em que ano que vocês passam? Mais pro final? É, 3º, 4º ano. Geralmente é pouco, mas especificamente na minha faculdade tinha um período maior. E aí a gente passou, aí eu fiz alguns estágios que eu tinha, como eu gostava, eu ficava perto dos professores, né? E aí eu fiz um estágio num hospital super famoso até em Itapira, que chama Bairral. E aí ali é um ambiente hospitalar, é um ambiente que eu pude ver a realidade mesmo, né? Da psiquiatria. É. Ai, que legal. Então eu passei. Porque daí é a hora da verdade, né? Sim. Então, eu passei um mês nesse hospital, foi muito legal. E aí, eu sustentei essa ideia. Quero ser psiquiatra. E uma curiosidade é, quando você está nesse processo de decisão e até mesmo de especialização, como aluno, o que você, no caso, pensava? Pensava mesmo em atuação hospitalar ou você já pensava no consultório? Porque na sua área existe essa tendência do consultório, né? Sim, sim. Até porque os hospitais estão cada vez se fechando mais, né? A gente não tem quase hospital hoje em dia. Sim, é verdade. É muito pouco. E a ideia, inclusive, é conseguir tratar desse paciente no consultório. Aqui, às vezes, realmente, a gente tem que ter o recurso do hospital. E você já imaginava esse consultório? Sim, sim. Legal. Porque o fato de eu não gostar de ficar naquele ambiente de cirurgia, de hospital tradicional, né, centro cirúrgico, pronto-socorro, me fazia ver essa vida no consultório, com o meu horário, eu que
decido, né, a minha agenda, uma coisa mais controlada. Apesar que eu levava em consideração a questão do hospital psiquiátrico também, inclusive já trabalhei, né? E Mas era foi uma esse o experiência foco. bacana, mas Sim. o foco sempre foi a vida de consultório. Olha só. E o primeiro consultório foi Eu comecei atendimento, né? é, Você lembra seus primeiros atendimentos em consultório? lembro, lembro. O meu primeiro consultório, assim, os primeiros atendimentos que eu prestei sem ser na residência, eu trabalhei um tempo no CAPS. CAPS, para quem não sabe, chama Centro de Atenção Psicossocial. Então, hoje em dia, o que a gente tem a nível de SUS, para quem precisa de um tratamento de saúde mental, são os CAPS. Então, eu trabalhei, só que aí é a Começou nível a de clinicar SUS, mesmo, era uma sim. dinâmica diferente. Sim, Né? Era uma sim. equipe multidisciplinar, mas tinham os atendimentos. E nessa época, no finalzinho da residência, lá em São Paulo, eu morava lá e tinha o doutor consulta, tem ainda, né? Ah, sim, sim. E aí era uma ideia, não era o meu consultório, mas Não, era um claro. consultório, né? Para E os começar, é pacientes normal. Esse início particulares. no doutor consulta é muito comum, né? Exata. E eu, sim, eu aprendi muito ali. Com certeza. Aprendi o tempo, o time da consulta mesmo, a pegar um pouco mais o que é de consultório, o que não é, diferenciando, né? Sim. Então foi um período muito legal, assim. Legal. Muito mesmo. Peguei o comecinho do doutor Mas consulta. o seu consultório próprio, então, não foi em São Paulo, foi quando você veio para São José? Foi. Ah. Foi quando eu vim, ainda aqui, quando eu cheguei, eu atendia convênio, mas era uma clínica de uns colegas, né? Então eu sublocava uma sala. Uhum. E o nosso consultório mesmo foi no final de 2020, começo de 2021. Que aí foi montado do jeito que a gente queria, nós que escolhemos tudo. Gostoso, né? Foi uma realização, assim, então. E aí, como você está falando nós, né? A doutora Bruna é casada com o doutor Flávio, que também é psiquiatra. Sim, E como sim. que é, assim, para vocês, né? Vocês dois atuam na mesma área, só que são bem diferentes, né? Sim, a gente tem perfis Tem perfis diferentes. diferentes, para você, no dia a dia, né? Vocês fazem trocas ali, clínicas mesmo, como médicos, isso acontece? Sim, Porque deve ser interessante isso, nessa troca. sim. A gente tem os desafios, né? Como qualquer outra Sim. especialidade. Que legal. E como é uma área muito subjetiva, é legal a troca. Porque às vezes você conversa ali com um colega. Conduta, né? E às vezes é outra visão, né? Você faz uma interpretação e às vezes a pessoa te traz um outro olhar, te abre para outras possibilidades. Então, no começo, a gente falava bastante sobre psiquiatria, levava bastante coisa para casa. Hoje Verdade, é bem mais tranquilo, é bem pontual mesmo. Só algum Sim. caso mais desafiador a gente evita, porque ficou Mas muito. vocês se conheceram na psiquiatria também? Sim. Que Nós nos demais. conhecemos na residência. No primeiro ano de residência, a gente já. Que Nós legal. começamos a namorar e no final da residência a gente casou. Olha que barato, né? Deve ser curioso, porque vocês dois estão na mesma área, né? Sim. Apesar de fazerem atuações, enfim, diferentes, mas estão na mesma área. Doutora, os pacientes na psiquiatria, ou as pessoas na sociedade no geral, você acredita que eles confundem a paciente mesmo, a psiquiatria com a psicologia? Sim. Eu percebo bastante que às vezes os pacientes chegam, nossa, mas você é médica? Aí para ser psiquiatra tem que fazer medicina, né? Ah, não, eu não sabia que era assim. Ainda tem bastante. Apesar que está ficando bem difundido, hoje em dia as pessoas estão cuidando mais da saúde mental, conhecendo mais, né?
os profissionais, o que existe de ferramenta para ajudar nesse sentido. Valorizando talvez mais Valorizando, também. exatamente. Talvez depois da pandemia isso deve ter acontecido de uma Com certeza. forma mais forte, né? Com certeza. A pandemia parece que, na minha leitura, foi abriu as portas para falar da saúde mental. É como se fosse libertador. Mesmo. Então foi muito interessante. Isso é verdade, né? A gente percebe que deu um boom, assim, até de procura. Porque as pessoas começaram a ficar mais fechadas, né? Na sua casa. E aí o pessoal começou a entender que as coisas que passavam pela cabeça ali tinham que ter esse controle, eu acho, né? Porque realmente. E a questão do eu posso procurar, tá tudo bem, eu não tô, né? Porque existe muito. Existe o preconceito, né? A psiquiatria eu vejo que ainda tem isso. Pacientes que não procuram pelo psiquiatra, ou, por exemplo, falar. Eu fui ali fazer um check-up no cardio, mas aí eu fui ali fazer um check-up no psiquiatra jamais. Exatamente. Ou numa roda de amigos contar, eu fui no psiquiatra, é mais difícil. Né? Hoje em dia está mudando um pouco, sim. Porque é muito raro. Até ontem eu estava conversando com uma colega e ela me disse: nossa, porque hoje em dia é raro quem não toma um remedinho. E, na verdade, é um assunto que está mais comum, né? É, verdade. Essa troca. Você toma também. Até a palavra terapia, né? Que também está ligada à saúde mental. As pessoas não falavam antes com mais tranquilidade que faziam terapia. Hoje é até motivo de orgulho. Isso. Eu me cuido. E que bom, né? Mas apesar de tudo isso, eu ainda acho que falta, sim, as pessoas se abrirem mais para procurar um psiquiatra. Até uma pergunta. Quando você indica que uma pessoa busque um psiquiatra? Até mesmo pensando em algo de prevenção, né? Qual que é a sua indicação? Olha, o que a gente recebe muito, né? E geralmente quando chega no consultório, já é um quadro instalado. Então, a doença já está ali, né? Seja um quadro depressivo, seja um quadro ansioso. E muitas vezes a gente poderia ter evitado essa instalação dessa doença, por quê? Às vezes, nada mais é do que o resultado de um estresse crônico. Então, a gente poderia mudar alguma coisa na rotina, poderia iniciar uma terapia, poderia mudar alguns hábitos que a gente evitaria que chegasse na doença, enfim. As pessoas vão já quando está num nível mais avançado, teve algum problema, aconteceu algo. Sim, a hora que começam as falhas, as queixas, né? Seja no ambiente de trabalho, seja na vida conjugal, que a pessoa vê que não está dando conta mais, aí ela procura, e aí já tem a doença instalada. E aí, muito dificilmente, não vai ser medicado, porque é o recurso e a ferramenta que a gente tem, né? Para ajudar de uma forma rápida. Sim. E aí, nesses casos, assim, em muitos casos, a gente indica a psicoterapia, mas aí, uma vez a doença instalada, já não é só a psicoterapia mais que vai dar conta, né? Com o psicólogo. Por isso a importância do acompanhamento com o psiquiatra também, né? Sim. São coisas geralmente a gente trabalha bem na parceria com os psicólogos, então a gente, né, sabe que esse trabalho do psicólogo é muito importante, porque o paciente vai ter que mudar algumas coisas na vida que levaram ele àquele estado. E eles procuram muito a gente também, para a gente ajudar com a ferramenta que a gente tem, que é a medicação, para a terapia fluir melhor e ser um atalho na melhora desse paciente. Nesse tratamento. Então, essa parceria existe e é bem legal. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o estresse crônico, né? A hora que a pessoa começa a ver que tá no limite, não deixar, né? Esperar. Busca uma piorar, opinião. Né? Então, às vezes, são mudanças que... E que talvez as pessoas até deixam de procurar o psiquiatra no momento que já sabe que está muito estressado, né? Porque
talvez as pessoas também pensem, doutora, eu tô pensando, tentando pensar como paciente aqui, da questão do medicamento. Ah, mas eu vou lá, vai me passar uma medicação. Sim, sim. Deve ter muito isso. O paciente às vezes não Muito. procura, se eu for lá na doutora, ela vai me dar uma medicação, então eu nem vou. Exata. Mas não é Existe todos os esse- pacientes, né, que você vai oferecer esse tratamento medicamentoso. É que é o que a Depende, gente né? estava falando. Depende, né? Dificilmente, quando chega para mim, já não tá nesse estado, Não tá, né? né? Então, assim, sair com uma recomendação de hábitos de vida ou de psicoterapia só não é tão comum assim. Uhum. Acontece, mas não é tão comum. Por quê? Justamente porque a pessoa esperou muito para me procurar. Ah, E aí a doença sim. já está instalada, e aí o recurso mais rápido para aquela pessoa ficar bem é a medicação. Por isso que é tão Então- importante fazer essa autoavaliação, né? Às vezes procurar, assim, antes, que ainda está tudo bem, para Pra ter uma orientação, opinião, é. orientação. Às vezes você até indica, ó, volta, não sei se você faz assim, né? Daqui mais tempo, para ver se Vamos tá tudo observar, né? bem. Hoje em Interessante dia, isso. a gente tem alguns colegas, até é um estudo de São Paulo, isso, que é um colega da Unifesp, que já trabalha com check-up psiquiátrico, que é visando justamente a prevenção da Olha, doença. que legal. Então, isso já acontece, não é uma realidade. Que é o check-up que eu falei, né? Vou ali Exatamente. fazer um check-up no cardio, vou ali fazer um check-up no psiquiatra, poxa. Exatamente. Mas eu acho que a gente vai caminhar mesmo para isso. Para isso. Eu acredito bastante, porque a gente está caminhando já para esse cuidado integrativo, né? Que a gente vê muito falar, cuidar do corpo, da mente, de uma forma geral. Então eu acho que é válido. Estamos caminhando, né? Agora, uma coisa que você falou da medicação. Muitos pacientes que buscam pelo tratamento e você orienta o tratamento medicamentoso. E essas pessoas, elas costumam tomar a medicação e não voltar? Uma parte, sim. Porque isso deve ser complicado, né? Porque são medicações que precisam de um acompanhamento, não precisam? Ou se Sim. parar, tudo bem? Não, a maioria não, né? Os casos, é óbvio, cada caso da doença é um caso. Mas falando do que acontece mais do dia a dia, a gente sabe que o mais prevalente são as ansiedades e as depressões. Uhum. Então, é um tratamento de no mínimo 1 ano. Uhum. Né? Sim, ele tem começo, meio e fim, mas ele isso dura é 1 ano. importante, porque as pessoas às vezes acham que não tem o fim, né? Não vem o fim, por isso que acabam parando a medicação e às vezes não são bem orientadas. Então, na primeira consulta, eu alinho isso muito bem, né? Para ela entender a importância do processo e entender que, olha, isso falando do quadro específico, Sim. que é com antidepressivo, tá, Kátia? Uhum. Mas, olha, você tem essa doença, ela está instalada, a gente vai dar um medicamento, muito provavelmente daqui 2 meses você vai estar se sentindo bem melhor, e isso não quer dizer que você pode parar. Por quê? Porque, como parte do tratamento, tem a fase de manutenção, é a mais importante. E a fase de manutenção, eu falo que é a mais chata, porque é quando ele tá bem, ele fala, nossa, eu tenho que tomar esse comprimido? Sim, porque se você não fizer isso que é uma fase importante do tratamento, a sua taxa de recorrência dessa doença e de sintoma vai ser muito mais alta. Então, é até pensando no prognóstico, no final, né, numa possível... recuperação mesmo. Exatamente. Então, eu alinho muito bem, porque eu já sei o comportamento. Daqui 2 meses você vai se sentir bem e você, na hora de querer agendar para voltar aqui, você não vai falar... querer, né? Ah, mas por quê? Tô Já bem. melhorei. Não é assim que funciona. Entendi. Então, eu doutora. dou essa alinhada. E tem o pensando outro na lado. ansiedade e na depressão, que você falou que são os mais comuns, existe, então, um tratamento? Lógico que eu sei que depende de caso a caso, né? Caso a caso. Mas existe um tratamento que realmente a pessoa possa se livrar das medicações? Sim. Isso é legal falar, porque às vezes as pessoas não têm essa perspectiva, né? Não tem, por falta, né, de orientação e de conhecimento mesmo. Sim. Mas sim, inclusive eu sou uma defensora, que eu acho que tem que ter começo, meio e fim, né? Os quadros que dão errado e que por algum motivo
não que dão errado, mas que vão ter um percurso diferente, é quando faz errado, não segue a orientação, então fica numa bagunça de remédio, põe, tira, e aí a gente bagunça muito, né? Fica tudo muito. Então a gente não conclui um tratamento. Então, o que acontece é, essa pessoa nunca tá bem, e aí acha que sempre tá precisando do remédio, mas ela também tá sempre parando, então não fez um ciclo completo. A gente não conseguiu visualizar. E além disso, ela fez tanta bagunça de remédio, cronificamos o sintoma. Cronificamos os sintomas quer dizer mais tempo de tratamento. Então, essa bagunça acaba levando para esse caminho. Que aí depende muito do paciente também, colaborar com o tratamento. Sim, sim. Mas é legal falar isso, porque né? as pessoas às vezes acham que eu vou entrar nessa de tomar medicação para um quadro, sei lá, de ansiedade e eu não vou me livrar disso nunca mais, né? E outra, o que a gente, né, enfatiza muito hoje, assim, que eu acho que é o mais importante falar, que é uma luta, assim, minha, eu defendo muito, são os hábitos, né? Então, assim, o paciente entra lá e ele esteve em lugares tão ruins, porque a gente também tem o que para, mas a gente tem o que não quer parar, porque ele já teve experiências e vivências tão ruins que ele tem medo de parar o remédio, né? Sim. Mas, sempre que chega, eu falo, o remédio é uma parte do tratamento, né? E o resto, o que mais você deixou de fazer que você chegou até aqui? E o que mais você pode fazer de mudança para você ter uma vida mais saudável e não um dia a gente tirar o medicamento e você se manter bem. E aí vem as mudanças, que são os hábitos, que é o mais desafiador. Porque tomar um remédio é mais fácil. Mais fácil. Mas, sei lá, fácil. Cuidar do corpo, fazer um exercício que seja 30 minutos lá no dia, já é outro hábito que é um desafio maior. Sim, e que faz parte. Hoje em dia, Kátia, eu já falo, faz parte da prescrição. Você não procurou um tratamento? Então, a atividade física, ela faz parte. Comer bem, se alimentar, comer coisa de feira, evitar ultraprocessado, você não está proibido. Sim. Veja, você não está proibido, você vai ter as exceções, mas você não pode todos os dias comer uma comida pronta, ultraprocessada, que você não sabe, você precisa nutrir. Sim. Né? Porque se você nutre o seu corpo, você vai ter substâncias que vão estar sendo ali sintetizadas para te ajudar no sintoma. E tudo isso também tem a ver com a saúde mental, que às vezes a gente não associa também, né? Sim, vários estudos falando da relação de ultraprocessados com depressão. Assim, olha. Não sou eu que estou falando, né? Estudo do mundo inteiro. Então, eu acho que o que ajuda nesse processo de hábito também é a recorrência da consulta, porque a pessoa ela vai criando um compromisso com você, é mais ou menos assim, entendendo, né? Entendendo e levando feedbacks, né? Tô avançando, não tô avançando. Então tem isso, eu acredito que ajude bastante também. Muito. Por isso que o parar é ruim. Eu perguntei para você da medicação, porque a gente estava até conversando um pouquinho antes. Hoje em dia, a gente sabe que muitas pessoas tomam medicação, né, para a saúde mental, mas nem sempre estão sendo bem acompanhados ou largou lá, parou de fazer o tratamento, mas continua tomando a medicação. Eu sempre falo. É perigoso. Tomar remédio é diferente de tratar e cuidar mesmo, né? Sim. São duas coisas diferentes. Então, eu sou até... às vezes as pessoas podem achar que eu sou chata como médica, enfim. Mas assim, às vezes eu recebo mensagens... eu queria só pegar uma receita. Olha, aqui a gente não fornece só a receita. Aqui a gente está aberto para te ajudar, mas a gente propõe um tratamento. Então, o tratamento inclui, sim, a receita com o medicamento, mas inclui revisar o seu tratamento, fazer uma proposta a longo prazo, entender a sua fase do tratamento. Acompanhar, né? Porque você então, não vai uma simplesmente receita. tomar... E olha, eu vou te dizer, doutora, eu que trabalho com muitos médicos, na psiquiatria, eu diria que isso é muito, mas muito comum. O paciente, ele não quer mais passar em consulta,
e ele manda mensagem para a secretária porque ele quer Pra só pegar uma a receita. Isso é muito comum. Então, isso que você está falando é muito importante, porque para as pessoas entenderem o outro lado. O lado que o médico não é que ele não quer dar a receita para o paciente, pelo contrário. Não é qualquer receita, tanto que é controlado, né? Sim. É para cuidar do paciente, é para fazer o tratamento. Isso é muito legal a gente estar falando, porque é absurdamente comum eu ver isso em geral, todos os consultórios de psiquiatria. Muito, muito comum. Muito. E é um cuidado no final das contas, né? Exato. E assim, se você me perguntar, mas você não perde paciente por isso? Perco, mas eu prefiro perder. E fazer do jeito que eu entendo que vai dar mais certo. Porque esse vai ser o tipo de paciente que fala, eu tô viciado no remédio. Mas você tá fazendo tudo, né? Sim, não tá olhando com cuidado para a situação. E no final das contas, eu acho que é isso. É o cuidado, não é O simplesmente cuidado. a receita. Né? Esse é o propósito, né? É cuidar. Então, muito legal a gente vai falar muito disso. É por isso que eu... Fica a dica para os pacientes. Exatamente. Eu prego porque o cuidar envolve... Não é dar uma receita. E doutora, no dia a dia do consultório, assim, lógico, de uma maneira, falando grosseiramente, né? Quais são os casos que você mais recebe no seu consultório? Olha, disparado, assim, né? Com o nosso estilo de vida, com o nosso estilo de alimentação, com o excesso de estímulos, é ansiedade e depressão. Mas o que vem crescendo, assim, muito, muito, é a questão do TDAH. Então, cada vez mais as pessoas estão se identificando com esse diagnóstico, com esses sintomas e... Enfim, e te procuram, inclusive, para saber se tem. Para saber se tem. Porque, assim, é ótimo a gente estar falando sobre isso, porque o TDAH hoje ele virou uma brincadeira no nosso dia a dia, né? A pessoa esqueceu a chave, tem TDAH. Sim, a pessoa sim. se distraiu com, eu tenho TDAH. Sim. Né? Então, eu imagino que as pessoas até te procuram pelo fato de acharem que tem TDAH. A maioria, né? Mas ser um termo que virou popular, mas que muitas vezes eu, como paciente, posso falar isso. É desconhecido. A gente não sabe como receber um diagnóstico como esse, se tem realmente ou não, né? Se você puder falar um pouquinho sobre essas pessoas que te procuram e que se realmente a maioria tem TDAH ou se não necessariamente, que eu acho que é um tema bem relevante da gente falar. Sim. Olha, assim, o TDAH é uma doença que começou a se falar relativamente há pouco tempo, né? Verdade. 30 anos, enfim. Então, inicialmente falava-se mais em crianças e depois a gente, enfim, isso foi ficando mais amplo, até porque, se a gente pega a estatística, obrigatoriamente ele vai acontecer na infância e 40% dos adultos vão prevalecer com TDAH. Então, é menos prevalente na idade adulta. O que eu mais faço, Kátia, eu atendo muita gente com essa Com essa abordagem. Eu vim aqui porque eu tenho TDAH, porque minha mãe falou que eu tenho TDAH, minha noiva acha que eu tenho TDAH. E o que eu mais faço é desconstruir esse diagnóstico. Obviamente, após fazer a consulta e ver que não faz sentido, né? Então, assim... As redes sociais, hoje se fala muito, né? Exato, tem vários vídeos. Vídeo da pessoa com TDAH. Que ela tá fazendo uma coisa, esqueceu, foi fazer outra, é TDAH. Né? Mas não funciona dessa forma, né? Não funciona porque as pessoas... O TDAH chama transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? A sigla significa isso. E as pessoas atribuíram desatenção a TDAH. Isso, perfeito. E desatenção é um sintoma de várias doenças. E até de não doença, desatenção, pode ser, né? Sim. Então, ou uma pessoa mais distraída, ou uma pessoa que está com falta de vitamina e está com a memória um pouco pior. Essa investigação, ela tem que ser cuidadosa. Sim. Até porque o tratamento do TDAH, quando a gente, né, vai para o tratamento, a gente está falando de uma medicação que implica um pouco mais de risco. Obviamente, é seguro, a gente tem muita tecnologia relacionada a isso hoje, a gente consegue ajudar muito o paciente que realmente tem. Mas a gente está falando de uma medicação que exige
muito mais cuidado, Olha, né? Cuidado cardiológico, cuidado com risco de dependência, enfim, eles, inclusive, os psicoestimulantes, que é o tratamento, né, de primeira linha de TDAH, é até traficado hoje em dia. Então, assim, a gente está falando de uma coisa de um que tratamento exige que é cuidado delicado. e de um tratamento que, então, para você falar que e outra, quando a gente dá esse diagnóstico, a gente está dando um diagnóstico que veio da infância. Isso Olha que está sendo curioso. conversado hoje em dia, que pode ser que não seja bem assim, mas não temos nada provado. Você faz toda uma investigação também do passado. Exatamente. Então, é um diagnóstico de vida, né? Como é que em uma consulta, numa investigação, eu vejo um corte do paciente uma vez? Não é assim. Óbvio, ele traz... ele me traz informações que vão me fazer, e tem, com certeza, paciente que senta na minha frente e começa a contar, falando, nossa, TDAH. Olha só. Eu já consigo diagnosticar pela história de vida. Mas tem uns que não faz sentido, ou tem uns que têm dúvida, e aí eu tenho que fazer uma investigação mais ampla, ver o paciente mais vezes, para construir. No geral, a maioria dos pacientes que te procuram com essa abordagem, acreditando que tem TDAH, no geral, a maioria você tem essa estatística assim no seu consultório, né? A maioria realmente tem? A ou maioria não? tem ansiedade. Porque a desatenção é um imaginei. sintoma muito comum da ansiedade. Sim. Então, quando a Não gente é que trata é a ansiedade, o TDAH foi embora. Aí você Faz fala, muito bom, sentido. não era. Você viu que né, a desatenção é um sintoma é muito... Até porque a ansiedade é muito mais prevalente, né? Então, é muito Sim. mais comum a desatenção ser da ansiedade. Olha, isso é muito legal também da gente falar, porque que nem eu que tô com vocês, né, nesse meio médico, eu ouço muito isso, essa visão que, Kátia, virou uma coisa popular, mas não funciona dessa maneira, não é todo mundo que tem TDAH, mas lógico, a força da rede social, de tudo, todo mundo falando, isso mudou o olhar das pessoas. E o né? mais interessante que eu vejo é a busca pela performance. Não é verdade. Então, a pessoa quer ter uma performance melhor. E o psicoestimulante, que seria o tratamento do TDAH, Ele vai dar um gás, é isso? os Ele estudos ajuda? provam que, no final das contas, estatisticamente, não dá esse gás. Mas a percepção da pessoa é que dá. Entendi. Entendeu? Então... E as pessoas têm acesso a medicações como essa sem prescrição? Não, né? Tem tráfico desse tipo de remédio. As faculdades, os aí é concurseiros. difícil, né? Então, assim, tá bem... Não as pessoas deveria, estão né? usando Não bastante. deveria. Entendi. Estão usando. Para outros fins, na verdade, né? Sim, e o fim principal é ou tratando a doença errada ou buscando performance. Entendi. Mas, resumindo, então, assim, tem esse do TDAH que é bem forte, tem a ansiedade, tem a depressão, né? Sim, eu atendo muito transtorno afetivo bipolar também. O que é o transtorno afetivo bipolar? Eu tava conversando com você esses dias, você falou pra mim, era disso que a gente tava falando lá no consultório? Que Eu você fiz falou um que você tava... curso. Isso, era do transtorno afetivo. Eu fiz um curso recente agora, uma imersão de 3 dias, com um profissional que eu gosto muito, que fala muito de transtorno afetivo bipolar, e o curso foi especificamente de uma fase do transtorno afetivo bipolar, que a gente chama fase mista do transtorno afetivo bipolar, que é uma fase bem difícil de diagnosticar, bem desafiadora de tratamento, e eu queria, enfim, entender melhor. Mais, até porque você já está aí. Mas o que é o transtorno? O transtorno bipolar é a mesma coisa que o transtorno afetivo bipolar? Sim, tá. É a mesma coisa. A gente só ouve falar assim, ai, ele fulano é bipolar. Que não é isso? É bem assim. Também não é. Ai, é verdade. Tá. A gente fala que é bipolar porque acordou bem um dia isso, e no outro já tá querendo me matar. Tipo isso. Não é bem assim. Olha, transtorno afetivo bipolar é uma doença também crônica. A gente vai estar falando muito provavelmente que o paciente vai ter essa doença pro resto da vida, tá? Então... Não é uma doença de infância. Ela começa cedo, tá? Os sintomas meio aleatórios, não necessariamente dá aquele sintoma pra gente visualizar que é essa doença,
mas é um paciente que tem um histórico desde muito cedo, tá? Não necessariamente desde a infância, mas desde muito cedo. E a doença, ela tem polos. Então, o que o paciente vai apresentar ao longo da vida e nos ciclos dessa doença? Porque é uma doença de ciclos. Então, vai apresentar um ciclo onde ele pode ter sintoma depressivo. O outro ciclo, sintoma de hipomania. O que é a hipomania pra gente, tá? A hipomania é aquele paciente que está acelerado, que está com muita energia, que está fazendo coisas que no normal dele não faria. Então, gastos excessivos, se colocando em risco. Gastos, você fala consumismo mesmo. Sim, Olha né? só. Então, essa seria Uma característica. uma forma de apresentação, da fase da doença. E a outra fase é como se fosse essa hipomania muito fora de controle, que aí a gente chama de mania. Tá? Que aí, assim, a origem da palavra é loucura. Então... Mas é legal você falar os sintomas, porque daí as pessoas podem fazer uma identificação, né? Mas são pessoas que não precisam de dormir e aí acha que tá maravilhoso, porque fala assim, mas eu durmo só 3 horas por noite e acordo ótimo. Gente, isso não existe. Você ficar uma noite sem dormir e dormir por 3 horas, coisa. Agora você não precisar dormir só 3 horas por noite, tem algo errado. Olha só. Então, essa alteração de sono é muito comum. Os gastos excessivos, então, assim, a maioria dos pacientes são dívidas, assim, com coisas que não dá para explicar, né? O paciente se coloca em risco, então se coloca em risco de carro, dirige em alta velocidade, se coloca em risco sexualmente, então tem uma promiscuidade que no seu normal não teria. Olha que interessante. Mas Até são ciclos, não é uma coisa que a pessoa sempre tá naquela fase. Não. Olha, mas são ciclos que duram um tempo. Por isso que não é, ele é bipolar porque ele acordou feliz e foi dormir triste. Não é bem assim. Sim. São ciclos que duram de 6 meses, até 6 meses. Uma fase da vida, ele tem aquelas características. Sim. Por isso a bipolaridade, porque não é uma coisa que a vida inteira a pessoa é daquele jeito. Não, tem os dois polos, né? Olha só. E em alguns momentos essa pessoa vai estar normal. Só que não quer dizer que ela não precisa de tratamento ou que ela não tenha doença. A gente trata, inclusive, a fase normal. Um exemplo, uma pessoa que de repente viu que está numa situação de consumismo. Nossa, tô gastando muito além do que eu deveria, tá descontrolado mesmo. É um sintoma que poderia te apresentar aí a bipolaridade. Lógico que você vai investigar todas as outras questões. A gente vai investigar mas as essa pessoa às vezes te procura por esse motivo. Não, olha, sinceramente. É difícil falar porque a pessoa que está nesse cenário, ela se sente muito bem. Então, e ela não consegue ver isso como um problema. Então, geralmente, ela vem com alguém. Eu pensei que talvez uma pessoa que tem esse transtorno bipolar, né? A pessoa que está em volta dela, sei lá, o marido, a mulher, deve enxergar mais do que a própria pessoa. Sim. Pessoa, ela enxerga mais quando ela tá na fase depressiva, porque aí ela não consegue fazer nada, ela não tá se sentindo bem realmente. E aí que entra nosso cuidado, né, que é diferenciar uma depressão dessa de uma depressão, de um transtorno depressivo maior. São coisas diferentes. Quando a gente fala de uma depressão bipolar, a gente tá falando até do tratamento ser diferente, prognóstico diferente, cuidados completamente diferentes. Então, transtorno depressivo maior é uma coisa, depressão bipolar outra coisa. Então, esse cuidado, né, e esse refinamento, essa atenção na história, isso vai nos guiar para ter um diagnóstico mais assertivo, né? Nossa, e você recebe muitas pessoas também no consultório com essa questão de problema conjugal, que às vezes a pessoa tá lá, mas não é porque ela queria estar lá? Muito. Que o marido ou a mulher pediu para procurar? Muito, muito. E a maioria tem a ver com essa bipolaridade ou não?
Olha, esses É casos muito que é muito interessante tudo comum, isso. é muito comum, esses que não gostariam, esse cenário que você falou é muito comum na dependência química, né? Ah, Porque aí a pessoa não consegue visualizar os danos mesmo, e aí sempre vai por alguém. Ah, eu tô aqui porque é a última chance que a minha mulher me deu. Ah, eu vou perder o trabalho, né? E aí é uma coisa. é, e é legal até ir, talvez é legal esse primeiro incentivo, porque no decorrer, esse paciente vai virando uma chave, entendendo a importância. E até mesmo os bipolares que estão em manias também, em mania, também são sempre levados, na maioria das vezes, levados por alguém. E aí lá, aí a gente consegue convencer e mostrar, olha, mas você dorme só 3 horas por noite, isso não é o habitual, o seu corpo está em ah, sofrimento, né? Consegue ir direcionando para aceitar melhor e entender que ele precisa, que não é só a mulher que quer, né? aham. Mas aí eles vão, por exemplo, sozinhos? Ou tem gente que vai mesmo com um acompanhante? Olha, e eu tenho uma regra, e isso é É, meu, tá? aham. Eu não atendo o familiar sem o paciente. Ah, sim. Tá? Eu acho que quebra muito essa relação de confiança. O paciente sempre vai ficar desconfiado se eu falei alguma coisa que ele não gostaria. Então, eu prefiro que seja às claras. Então, eu sempre peço. E quando ele vai com acompanhante, e eu vejo que é a mulher que marcou alguém, eu sempre pergunto para ele. Oi, tudo bem? Quem é que está com você? Ah, é minha mãe. Você gostaria que ela entrasse? Então, essa pergunta é muito direcionada para ele. E aí, não gostaria. Ah, tudo bem. Ah, não gostaria. E a mãe, não, mas eu quero falar. Eu falo, tudo bem. Então você vai ter um tempo para falar no final da consulta. E primeiro eu escuto o paciente. Legal, porque imagino que seja para você seja importante mais o paciente, né? O acompanhante não sei se atrapalha a sua Sim. consulta. Olha, o Não acompanhante atrapalha. ajuda, pode ajudar. Mas eu sempre gosto de ouvir o paciente antes e analisar sem nenhuma. Interferência. Para depois Uhum. entender. Porque o acompanhante também tem coisas dele ali, né? Então, Sim. Não, e aí é praticamente você tratar duas pessoas, né? sim. Não é? Como que Mas a funciona saúde quando é mental é casal? isso, né? Casal, quando faz tratamento, tem tratamento para o casal também, não tem? Terapia de casal. Terapia. Não, mas na psiquiatria. Não, Não, não não. tem. Daí é A cada gente, um. inclusive, na nossa prática, a gente não atende familiar. Eu sempre mando para algum colega, para não ter esse viés. Então, Ah, sabe aquela história que o paciente quer te contar alguma coisa? Sei lá. Vou dar um exemplo bem dramático aqui. Tô traindo a minha esposa, e aquilo é um sofrimento para ele, mas aí eu atendo a esposa. Ele não vai me contar. Eu não vou entender de onde ai, é vem o verdade. sintoma. Por que que ele não vai me contar? Ele vai falar: nossa, e se a médica contar para minha esposa? Então, para não ter esse tipo de viés, eu não atendo familiar. Muito raro. É o legal do consultório é que daí você pode indicar para o doutor. Sim, a gente sempre troca. É, A gente sempre fala, né? eu não atendo. Irmã, olha, por questões éticas e coisas nossas, a gente não atende, mas eu te indico o outro da clínica, meu sócio. É, funciona, né? Sim, Daí, sim. daí o paciente não precisa sair. Sim, e já tenha confiança naquele ambiente, naquele estilo de trabalho, né? Sim. Doutora, com o avanço tecnológico mesmo, porque a gente teve uma mudança muito grande, né? A gente olhar um pouquinho para trás, no celular, por exemplo, não era uma coisa que a gente era tão dependente igual a gente é hoje. Esse avanço tecnológico, seja do celular, da inteligência artificial, como que você enxerga isso nos seus pacientes hoje? Teve alguma interferência? Sim, sim. É o excesso de estímulo, né? Então, sobrecarrega. Por isso que as pessoas estão com a sensação que falham mais. Então, eu sou TDAH porque eu peguei o celular para fazer um Pix que eu precisava e entrei no Instagram e fiquei 2 horas. Então, assim, é o excesso de estímulo, né? Você tem algo assim, por exemplo, um paciente que se vê viciado Sim, na tecnologia, no celular? muito. Inclusive, vários estudos saindo sobre isso, sobre como tratar, como manejar, né? Como fazer nesses casos, porque tem gente que tem crise se não tiver
acesso, né? Se ficar sem celular em algum lugar, o paciente tem crise. Então, é uma Pela coisa... dependência mesmo. Sim. Que é o que você falou, é um estímulo que... O que acontece com a pessoa? Gera alguma questão hormonal também? A pessoa fica tranquila? Tem alguma coisa relacionada a isso? O que é muito falado, inclusive nas redes sociais, é a dopamina rápida, né? Então, é aquele prazer rápido, mas que é passageiro, não é sustentado, né? Entendi. Porque eu acho que isso deve ser comum, né? As pessoas hoje viciadas em celular aí deixam de se relacionar. Exatamente. Deixam de... Perde muita coisa, não só nas relações, né? Mas o trabalho também, em geral, né? se perdem, né? E aí, isso tá ligado ao quê? Mais à ansiedade? Sim, bem mais. Uhum. Ansiedade. Assim, o diagnóstico de ansiedade é muito comum, né? Então. Tem alguém que não é, será? Então. Não é? Pelo nosso estilo de vida, talvez, né? E é engraçado, pelo excesso de estímulo, né? Então a gente quer dar conta de tudo e aí a gente se perde. Sintomas de ansiedade são muito variáveis? São. Assim, quando a gente fala ansiedade, eu sempre explico para os pacientes, porque eles falam, mas eu sempre fui ansioso, alguns, né? E aí eu sempre explico, sim, a ansiedade, ela é um sentimento que a gente tem vivência desde que a gente nasce, talvez, quando a gente vai entender, é o primeiro dia de aula amanhã, quando a gente é criança. Você sente aquela apreensão, aquela ansiedade. Então, desde muito cedo, a gente conhece e sabe o que é uma ansiedade. Uhum. Então, a gente tem essa vivência, né? Só que ela é normal. Ela é a ansiedade Faz até parte. que nos move, que faz parte. Quando vira doença, quando ela perde o controle. Então, a pessoa tem um compromisso amanhã, ela ficou a noite inteira acordada e isso está sendo recorrente. Então, a pessoa vai pegar um voo, ela está tão ansiosa e com tanto medo que ela tem que tomar um remédio. Então, ou quando a angústia é tão grande e tão, né, a doença está tão instalada que começa a ter sintoma físico. Por quê? Se a pessoa não se reorganiza, não desacelera, não para ver isso, o corpo vai parar essa pessoa. E sintomas que você fala, normalmente o quê? Taquicardia? Palpitação, taquicardia, tremor, inquietação. Que aí a pessoa não tem controle sobre isso. Não tem controle. Até muitos quadros de aumento de pressão arterial, né? E que às vezes a gente trata o quadro ansioso e a pressão volta ao normal. Não necessariamente é uma hipertensão naquele momento, né? A insônia, por exemplo, que você falou, né? Tem um compromisso no outro dia, fiquei ansioso, não dormi. Essa insônia, pessoas que não dormem bem, provavelmente também tem esse quadro de ansiedade. Já é um sinal de alerta, tá? Isso pode acontecer e a pessoa não ter a doença, mas isso recorrente começa a falar, nossa, porque será às que não vezes tem a algo que pessoa não precisa ser dorme, olhado? né? Ela tem insônia, mas ela não consegue identificar o porquê. Ela acha que ela não tá ansiosa, vamos pensar assim. Ela sabe que ela não dorme bem, mas ela não sabe o porquê. Aí Aí, na maioria das vezes, é já a doença instalada, porque a insônia nada mais é do que um sintoma da ansiedade. Sim. Então, às vezes não tem algo identificar. pontual, mas é a doença já ali, né? E que é essa hipervigilância. Então, a pessoa não vai dormir, porque ela tá hipervigil, ela tá querendo lembrar de tudo, com a cabeça a milhão, os pensamentos super, super acelerados. Isso deve ser bem comum, né? Muito. Por isso que é o que a gente mais atende no consultório, sabe? Sim. E assim, apesar de ter muito, eu até falo que bom, porque o prognóstico é bom, né? Então, a gente consegue ajudar muito esses pacientes, porque melhoram quando fazem certinho. E você legal. tem um ciclo de pacientes que está com você há mais tempo, mas no geral tem essa mudança, né? Sempre vem gente nova, tem gente que vai tendo alta. Sim, sim.
No consultório, como você oferece isso para o paciente? Você oferece um plano mesmo de tratamento para ele? Sim, hoje em dia, como é no mínimo 1 ano, né, de tratamento, na maioria dos casos, então o que que a gente faz? Até mesmo para estimular esse paciente a não abandonar, né? Porque não Sim. vai ser bom para ele abandonar. Então, a gente tem um pacote de consultas que visa exatamente esse 1 ano, que é o que mais acontece já pensando nisso, né? Raramente é menos e às vezes é mais, mas aí vai depender de cada quadro. Então, a gente Ele oferece um acompanha. pacote, geralmente as consultas, a depender, né? Mas geralmente mensal ou a cada 2 meses, depende de cada fase do tratamento. Depende do paciente. Depende do paciente. E isso é uma coisa que como, né, puxando um pouco para sua história lá atrás, hoje é uma coisa que te realiza, que você gosta, que você vai para o consultório, você vai vendo os resultados. Sim, sim. Eu até, né, conversando com o Flávio, meu marido, essa semana, eu estava contando um caso que ele atende uma irmã, inclusive, desse paciente. Eu falei, nossa, é emocionante ver a melhora. Que De legal. como esse paciente chegou e como eu o vejo hoje. Então, é a sensação do propósito mesmo sendo colocado em prática, de estar seguindo o que eu acredito, o que eu, assim, que eu quero ver nas pessoas, né? E a forma como eu quero contribuir, né? Que legal, doutora. Muito bom. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta não da doutora com os pacientes. Sim, ó, vambora. Agora é a doutora como médica empresária. Quando a gente fala, né, médica empresária, você se vê como uma médica empresária? Ai, você tem me ajudado, né? Isso para você é confortável? Você já se enxergava ou você se enxerga como uma empresária? Olha, até pouco tempo atrás não, tá? Eu até brincava e hoje eu vejo que eu brincava e não deveria ter brincado, mas eu quero chegar, atender o que eu gosto de fazer e sair. Eu não quero pagar contas, às vezes de problema que não seja de paciente que eu posso resolver, de conta, né? E dessa parte de gestão. E a partir do momento que a gente teve o consultório nosso, que aí sim eu precisava fazer essa gestão, foi os momentos que eu tive a pausa, né? Que eu tive as licenças maternidades. Então eu fiquei bem ausente. E mesmo quando eu voltei, as minhas filhas ainda eram muito pequenas, eu amamentava, eu voltei muito devagar. Então o tempo que eu tinha era só para atender mesmo, né? E não tinha tempo de me envolver nas outras atividades. Então ficou mais com o Flávio. E eu confesso que o ano passado, no final de 2023 e o ano passado, foi me surgindo algumas perguntas que eu fazia para ele, e aí o Flávio, olha, Bruna, então aconteceu isso, você não tinha entendido, eu te expliquei, agora você entendeu, mas é bom você entender o processo para você não ter essas dúvidas mais, né? E então e outra, ele começou também a falar, eu tô sobrecarregado de cuidar, de tomar as decisões, né, sozinho, e sendo que é uma coisa nossa, tem que ter a sua cara também. É um negócio dos dois, né? E aí agora que minhas filhas estão maiores, eu tô trabalhando mais tempo, eu tô tendo tempo E ainda são pequenininhas, é importante falar isso, porque por mais que elas estejam maiores, ainda são bem pequenas. Sim, né? Ainda Ainda 3 e 4 anos, né? Ainda tem que ter um jogo de cintura ali, Então, hoje em dia, eu tô me vendo mais e, assim... Muito legal isso. Eu sou... Hoje ainda a paciente brincou que o marido fez um teste e aí o teste deu que ele não funciona sob pressão, que ele fica muito lento. Eu falei, nossa, sério, porque se eu tivesse sob pressão, eu viro uma máquina, porque eu vou fazendo. Então, assim, eu entrei mais, né, nessa questão de gestão e eu acredito que eu tô, de alguma forma, evoluindo, assim. Sim. Né? Preciso eu aprender acho que só muita o fato, coisa. né, de vocês dividirem as tarefas, de vocês dois terem uma ação mesmo, não só
clinicando, não só com os pacientes, mas os dois estarem juntos Sim. ali, com um olhar para o mesmo foco ali da gestão. Isso é legal porque, como casal, também é um desafio. Porque se Sim. parar para pensar, vocês vivem a mesma realidade fora, dentro. Então, legal que você não está deixando para ele, né? E que vocês dois estão engajados nisso, porque isso é pensar mesmo no futuro, né, doutora? Sim. É No olhar, que a gente quer, né? é. O rumo que a gente quer tomar, enfim. E ter as coisas organizadas, do jeito que a gente Sim. acredita. Então, tá sendo legal. E outra, a gente tem perfis bem diferentes, né? Então a gente se complementa, é Muito. legal. Isso é legal mesmo. Vocês dois, a diferença de vocês, ela é realmente complementar, Sim. né? Cada um assume ali uma parte com os seus talentos, como donos. E até um pouco a divisão, ela acontece até meio instintiva, assim. Sim. Então, E o que você acha mais desafiador na gestão ali do consultório? Para você. Nossa, é o tempo para fazer as análises, né? Porque se alguém fizesse a análise para mim e falasse, você precisa fazer isso, eu faria. Mas ter a rotina, o hábito de todo mês parar, olhar os indicadores, sejam financeiros, seja de perfil de paciente, entender, né? Ajudar a secretária. Onde eu preciso exatamente dar os comandos. Então. Mas você se sente mais tranquila no sentido de saber a importância disso e vamos lá fazer? Ou você acha que, puxa, ainda para mim é difícil entender, dedicar tempo para isso e entender que eu tenho que ter um tempo para isso? Porque o meu desafio é o médico entender que esse tempo não é perdido. Não, hoje eu tô bem mais. Não, eu não. Porque olha que belezinha, quando você fala assim, ai, o meu desafio é analisar indicadores. Você analisa indicadores. Poxa! A gente não tem isso no dia a dia dos consultórios. Então, se você já está analisando indicadores e realmente, né, focada nisso, isso já é uma coisa maravilhosa. Só que tem que fazer sentido, né, doutora? Sim. Porque você não está atendendo, por exemplo, está produzindo. Você está numa ação empresarial. A gente tem essa sensação, né, de que não está Isso. sendo um momento produtivo, mas hoje em dia isso, nossa, estou bem consciente da necessidade. Tenho os horários separados na minha agenda para fazer reuniões que eu preciso fazer, para as análises. Então tá bem mais consciente e organizado, assim. Ai, que lindo ouvir isso. Tem agenda para gestão já. Pois é, eu tava com a sexta-feira livre, livre assim, né? Eu tava trabalhando na sexta e depois eu falei, nossa, eu não quero mais atender de sexta, porque acabava sendo meio pesado, porque era um dia cheio de atendimento. E, incrivelmente, os pacientes gostam de sexta, tá? Pelo menos no meu perfil. E aí, eu decidi desacelerar na sexta para entrar o final de semana mais tranquila. Só que sexta é um dia que eu não tenho necessidade de ficar com as minhas filhas, porque eu tenho ajuda. Eu já fico outros dias na semana. E aí, eu coloquei a gestão na sexta, a tarde toda. Isso é muito bom para você, para a sua equipe, até para os seus pacientes. Sim, né? Para conseguir, né, prestar cada vez mais olhar. Um atendimento legal. Excelente. Então, você acha que o seu desafio é o tempo mesmo? É o tempo. E é desafiador para você liderar? Muito. Apesar de eu consigo, né? Se eu acho que tem que fazer algo, eu consigo executar e faço, e vou e faço. Eu sou muito prática, né? Então, assim, quando eu tenho que falar algo, eu nem lembro que eu tenho, oi, bom dia, seu cabelo tá lindo hoje. Nossa, ontem a gente teve um probleminha no WhatsApp. Não, o que aconteceu nesse WhatsApp aqui? Então, eu tô tendo que pensar mesmo, né? Entender que não, as pessoas não recebem... Porque não tem maldade e intenção negativa em ir direto ao ponto. Mas as pessoas não recebem. É você fazendo como você faria no seu dia a dia ali. Mas
Agora entendendo melhor que assim, não, eu preciso ser diferente, porque a minha atuação aqui é diferente. Né? A Em liderança como as sempre pessoas vai vão ser, né? receber mesmo, né? Tem que ter cuidado para ser falado, sim, tanto coisa boa quanto Eu alguma lembro que no falha. começo a gente tentou dividir um pouco, né, a atividade de vocês dois e a gente até chegou a falar num determinado momento que você não faria tais atividades ou não estaria tão à frente, né? E foi passando. Hoje eu vejo que é muito bem distribuído, mas que sim, você está à frente. E fazendo E coisas que fazendo eu muito bem. inicialmente falei que eu não Não ia faria, fazer. né? Mas você entendeu também que assim, isso vai contribuir demais também, né? Não Uhum. só para você, mas para as meninas também, né? É legal isso, porque é uma coisa que assim, não dá para você de cara determinar, mas na hora que você está vivendo, você vê a necessidade. E aí não, tô fazendo porque tem que fazer, não tem E a gente jeito. evolui, Evolui pra né? A gente, caramba, muito. nossa, graças a Deus muda pensamentos, e isso E você é trabalha com isso, né, saudável. doutora? Você acaba mudando as pessoas nesse sentido, né? Comportamentos, né? Hábitos, Comportamento. crenças. Exatamente. Então eu acho que para você é até mais fácil, porque querendo ou não, você também faz isso, proporciona isso para as pessoas, né? Sim, estudo sobre, né? Então acho que fica É. mais claro para mim, não que eu seja superior e consiga mudar Não, mais, mas é mais mais claro, claro, né? De como fazer, porque é os muito difícil, caminhos, né? as mudanças, né? Mudanças As principalmente transformações. comportamentais, né? A gente fazer de um jeito e depois a gente tem que fazer de um jeito completamente diferente. Isso eu acho que é um desafio que a gente tem assim na vida Em muito tudo, né? grande. E aí, como você já tem exemplos de pacientes, você trazer isso para você, eu acho que não que é fácil, né? Mas você tem É uma válido. aceitação muito maior. Sim, Né? Agora, quando eu tenho algum médico que tem essa dificuldade, essa crença, e não, eu sou assim e eu vou liderar assim, aí eu exato. peço para ele te procurar. Não, é verdade. Às vezes a gente tem que pedir alguma ajuda, porque tem coisas que se você não mudar, o seu negócio não evolui, você precisa mudar, não tem jeito. Ou você não tem o negócio, ou você delega a liderança mesmo para outra pessoa, né? Exatamente. Mas isso é uma Mas coisa essa comum. flexibilidade, tem pessoas muito inflexíveis, né? Que não Inflexíveis. abrem para Quero ter novas sucesso no meu possibilidades. consultório, mas eu não quero liderar minha secretária. Eu quero ter sucesso, eu quero ganhar muito, mas troca de secretário igual troca de roupa. Aí não vai dar certo. Aí é muito comportamental, Sim, né? E aí a gente dá um jeitinho. exatamente. Mas é muito legal ver a fase de vocês, porque isso vai ser para sempre. Cada vez mais vocês vão ter outro olhar. Só de vocês, né? Analisar indicador, equipe, mudar, crescer. Isso, nesse caso, isso brilha os meus olhos. Bom, né? É muito Eu bom. fico orgulhosa com a nossa trajetória também. Né? Tá E sendo vai muito. só A crescer, gente você está vai num ver. momento bem legal, de várias Sim, transformações, e assim, a tranquilidade de saber que a gente está cuidando do futuro também, né? exatamente. Porque é bem isso mesmo. Não é imediato, não é agora, mas vai fazer diferença. Você se estruturar financeiramente com pessoas não é uma coisa que na hora você enxerga. Mas depois você fala, nossa, tem gente que fala, devia ter começado isso antes, Sim, né? sim. Então isso é muito legal. E a parceria também que você e o doutor têm nessa parte de gestão é muito importante. Porque o ruim é quando não há, né? Ainda mais quando são casados, porque a gente sabe que é um desafio. Sim. É mais Os uma coisa. conflitos, É mais uma exatamente. coisa para gerar conflito, E inclusive. mistura, né? Mistura, não Porque tem mistura como. pessoal com profissional. Por mais que você. Óbvio, às vezes mistura a gente também, mas a Não. gente vai lidando, né? Da É. melhor forma Mas a possível. parceria de vocês é muito, muito legal. Eu me Ah, divirto às vezes. pois é. Então, né? Isso é bom, isso é ótimo. Doutora, a gente tá indo pro finalzinho. Se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã, doutora. Tem tanta Então, coisa. bom papo, né? Ótimo. Agora no nosso quadro, você que faz uma perguntinha para mim. Eu nem conto antes, porque vai que você fica pensando. Pois Pode ser qualquer coisa, sem filtros. Vamos lá. Eu sei um pouco da sua história, você está há 20 anos, né, trabalhando com a gestão de clínicas e de médicos, enfim.
E você se sente feliz? Você se sente alinhada com o seu propósito? Como é Que que... legal. Assim, é, falando só... Eu só quero ver se bate com a minha percepção, porque eu sinto isso, né? Você sente? Sinto. Isso para mim é muito legal. Até legal falar sobre isso, porque conversando com você, você passou muito isso para mim da sua atuação. E nem assim, não é sempre que a gente consegue, né, mostrar para o outro que a gente realmente é realizado fazendo aquilo. E você conseguiu passar para mim o quanto você é realizada como psiquiatra. Legal. Sensacional isso, né? E que bom que você tem essa percepção. Algumas pessoas me falam isso, que conversando comigo enxergam o quanto eu gosto do que eu faço. Isso para mim é maravilhoso. Mas sim, eu sou assim, eu até me emociono, sou extremamente realizado. Quando eu vejo a evolução de vocês, para mim é incrível. O meu trabalho, ele não é palpável no sentido de cara você ter resultado, porque às vezes eu trabalho com desenvolvimento humano também do médico, né? Mas o quanto eu sou realizada no sentido de, ao longo do tempo, eu tenho pessoas hoje que eu tô há 20 anos, que estão há 20 anos comigo. Isso para mim valida muito o meu propósito. 20 anos, 15 anos, 10 anos. É lógico que eu quero pessoas que estão comigo mais em pouco tempo também, como você, né, doutora? Sim. Mas sabe uma coisa que eu acho que mostra o quanto eu amo o que eu faço também? Quando eu tenho um contato mais próximo, que nem vou pegar o seu exemplo. Você não me conhecia, né? Não. E você foi num evento nosso, né? E quando eu te conheci, de alguma e gostei, isso que eu ia né? falar, de alguma forma gerou uma conexão, porque senão você não nem iria fazer uma reunião comigo depois, né? Sim, sim. E essa conexão eu acho que já demonstra. As pessoas normalmente em evento, ou vou tomar um café, elas entendem muito bem o quanto eu gosto. É genuíno, né? É genuíno. O quanto eu gosto e o quanto eu realmente quero ajudar. Mas eu sou extremamente realizada, extremamente. Eu tenho uma carreira também que, assim, passei por altos e baixos, mas desde quando eu tinha, sei lá, 21 anos, eu já ajudava médicos a construir a clínica deles, ficava até de madrugada nas obras, vários médicos, várias histórias. Então, para mim, é sensacional. Eu amo o que eu faço. Legal. Adorei a Parabéns pergunta. pelo seu trabalho. Obrigada, doutora. Te admiro, Kátia. Obrigada. Eu também. E hoje foi tão legal saber dessa história Obrigada. também, porque, poxa, a sua história é muito legal também. Você veio de uma cidade minúscula, teve não tinha uma condição financeira favorável para já, né? Pelo menos você teve que fazer o cursinho, estudar. Teve o apoio do seu padrasto. Poxa, sensacional. E Legal. hoje você ajuda centenas de pacientes, né? E dá para ver o quanto você gosta também de fazer isso. Maravilhoso, amei. Aí agora eu vou falar para você 4 palavrinhas e aí você fala o que você pensar. Eu te lembrei do Dr. Flávio agora. Foi muito legal, porque na hora que eu falei para ele, agora eu vou falar 4 palavrinhas, não é isso? Aí ele, nossa, Maria Gabriela. Eu me diverti. Nunca ninguém tinha falado. Eu falei, tipo isso mesmo. Foi muito legal. Você tem que assistir depois o dele, você vai adorar. Nossa, eu vou assistir. Então, nessa falta de tempo, eu fico só... Gente, o que dá pra fazer hoje? O que dá? Não, mas o dele a gente vai lançar, daí vai ficar lá pra vocês assistirem juntos. Legal. Vamos lá. Vou falar então 4 palavrinhas. Família. Nossa, base, né? A estrutura é o que mantém. Dou muito valor à minha família, tanto a minha família biológica, né? Quanto a família que eu construí agora, com meu marido, minhas filhas. Então, é minha base. Ai, que legal. Medicina. Olha, medicina hoje em dia eu vejo como algo que está meio distorcido por algumas práticas que a gente vê, mas eu ainda acredito, amo e sei que tem muita gente com propósito, né, de cuidar mesmo, porque o sentido é cuidar, é o cuidado do outro, né? Poxa, o paciente te procura, muito, na maioria das vezes, fragilizado
buscando esse cuidado. E eu acho que essa é a essência. Sim. E é isso que eu prezo, o cuidado, e é isso que eu vejo na medicina, né? E que por mais, espero que a gente tenha mais gente resgatando A gente não essa sabe como que vai ser as próximas gerações, né, doutora? Mas eu vejo que vocês que eu converso, que já são mais velhos, já têm um tempo, têm um olhar para a medicina ainda de muito propósito. Agora, como será daqui para frente, aí é difícil a gente dizer, né? Pois é. É mais ou menos isso. Consultório. Olha, consultório é o local que eu me sinto bem realizada, é o que eu sempre sonhei, né? É ter o meu espaço para receber e cuidar, né? Poder prestar esse cuidado num ambiente que eu criei, que eu acho acolhedor e, assim, é um ambiente que eu sempre busquei, né, para trabalho. Então, desde que eu resolvi, eu quero psiquiatria, eu pensava no consultório. Então, ter o meu consultório hoje, a minha sala, do jeito que eu quero, sem só minha, é assim, uma realização imensa. Que legal. E sua equipe? Olha, minha equipe é o que está ali no dia a dia, né? É o que me ajuda a crescer. Então, a Ana tá aí e apesar de ser nova na equipe, já é muito, muito querida. É o fortalecimento dessa conexão para a gente conseguir evoluir juntos, né? Porque tudo Sim. reflete. Então, se eu evoluo, eles também vão evoluir. Se eles estão evoluindo, a gente também evolui. Então, é uma via, assim, muito... A gente está muito junto e eu preciso treinar mais para ter momentos mais com a equipe, porque ainda acontece muito de trabalhar mais do que ter esses momentos, mas é muito importante. E a palavrinha amor? É, o amor, né, cara? Esses dias eu até estava lendo um livro e aí eu gostei de uma definição que eu li, aí eu li, o que é o amor? O amor é um tanto de coisa, o amor é um tanto de abraço, o amor é um tanto de sorriso, o amor é um tanto de tempo bom, o amor é um tanto de cuidado, o amor é isso, né? Então, o amor é um tanto de coisa boa. Sim. Então, depois que fui mãe, né, eu acho que essa palavra ficou ainda mais forte do que já era, porque a gente muda a visão, né, doutora? É um amor, muita coisa, né? Tudo muito potente, então Sim. É isso. Que legal. Obrigada, doutora. Eu obrigada amei. a você Foi pelo ótimo. convite. Eu também amei. Obrigada Com certeza. a vocês. Muita gente vai gostar aí desse bate-papo. Aprendi algumas coisas. Legal, que bom, Conheci né? sua história. Legal. E que a gente consiga fazer outros. Adorei, de verdade. Foi um prazer. Obrigada. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau.